Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre depois do radar, a gente começa aqui, depois da boa música do radar, a gente começa falando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial e direito imobiliário. São os temas do nosso programa, tá? Então, é um programa de utilidade pública que é feito para atender os telespectadores. Vocês perguntam e a gente sempre responde. A gente, quando eu digo, são os nossos convidados aqui, porque eu não entendo nada de nada do que acontece aqui. Quem entende são eles, né? Por isso a gente traz os especialistas aqui nesse programa. Nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas, por isso que eu peço perdão para vocês, porque daqui a pouco sobra alguma que a gente deixa para responder na semana que vem, tá bem? Mas vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem perguntar também pelo telefone 3230 1530, que é o nosso telefone fixo, ou então pode mandar um WhatsApp para 985-946-773. 985-946-773, prefixo 51, é o telefone para vocês perguntarem, mandar pergunta pelo WhatsApp para a gente aqui na TVE, tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito ao trabalho, mas antes eu quero mandar um grande abraço lá para Santa Bárbara do Sul. E o pessoal lá em Santa Bárbara está assistindo o Consumidor em Pauta e mais a programação da TVE através do canal 8. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Olha, eu estou esperando as perguntas de vocês aí de Santa Bárbara do Sul. Quando vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de qualquer um desses temas, vocês podem mandar a pergunta para a gente aqui. Combinados? Vamos lá então. E eu hoje tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Tudo certo. Boa noite aos telespectadores, ao doutor Closemar. É um prazer enorme estar de volta aqui na TVE. Doutor Marcelo já toca a gravata azulzinha, né? De Novembro Azul, mas tudo bem. Eu daqui a pouco vou estar com a minha fitinha também aqui, tá? Doutor Marcelo já disse, eu tenho o prazer redobrado aqui de receber mais uma vez aqui no programa doutor Closemar Lemes Silva, que é nosso juiz do trabalho. Boa noite, doutor Closemar. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Marcelo. Boa noite. O prazer é meu. Tá, sempre é com muita satisfação que eu venho aqui atender o convite de conversar com os teus doutor Closemar, deu uma canetinha, uma canequinha já das novas, aqui com o nosso logo da TVE aqui, tá? Caneca bonita. Doutor Closemar, eu vou começar conversando com o senhor porque nós temos um assunto extremamente importante. Casualmente, no dia de ontem, nós festejamos 2 anos da nova lei da Justiça do Trabalho, da reforma trabalhista. Dia 11 de 2017, começou a funcionar a reforma trabalhista. E daí, doutor Closemar, aumentou o número de questões, diminuiu? Como é que foi? Vocês estão tendo mais trabalho, menos trabalho? Como é que essa reforma adiantou ou não adiantou? Pois é, a ideia inicial da reforma, que é a Lei 13.467 de 2017, que ficou conhecida como a reforma trabalhista, era justamente uma tentativa de racionalizar, vamos dizer assim, o acesso ao judiciário trabalhista, e o mote principal era trazer segurança jurídica às relações capital e trabalho. Eu tenho uma certa dificuldade de entender alguns conceitos, porque se você muda demasiadamente uma lei, CLT é uma lei relativamente antiga, ela é totalmente retalhada e reformada ao longo das décadas aí, mas havia vários institutos que já se havia sedimentado uma interpretação. E é só com a sedimentação da interpretação dos tribunais que você tem uma segurança jurídica. Claro. Se você traz para dentro de uma legislação trabalhista
uma reforma que implica uma mudança de uma enormidade de artigos, que foi o caso dessa reforma, eu não vejo como isso vai trazer segurança jurídica, ao contrário. E é isso que nós juízes, pelo menos aqueles que me são mais próximos, a associação, e eu sinto, diminuiu o número de processos, foi um número bem impactante. Em 2017, antes da entrada em vigor da reforma, nós tivemos 196.180 novos ajuizamentos de processos novos no Rio Grande do Sul. Em 2018, já na vigência da reforma, esse número cai para 123 mil. Poxa vida. Isso representou 36% a menos no movimento processual do Estado. E a projeção é que esse ano ou fique um pouquinho além disso, ou que esse número se mantenha. Agora, em contrapartida, essa redução ainda não foi sentida pelos juízes, porque nós ainda pegamos uma movimentação típica própria da legislação anterior, e por outro lado também há para nós uma série de novos institutos com os quais nós não sabemos exatamente como tratar e como lidar. E que nós, sem dúvida, vamos depender da interpretação que venha sendo, nesse novo modelo de jurisprudência que nós temos, que venha sendo dado de cima para baixo. A chave da reforma, uma das chaves da reforma, é justamente o benefício da justiça gratuita. E essa matéria, a Constituição assegura ao cidadão brasileiro assistência judiciária integral e gratuita. A consolidação das leis do trabalho, com a alteração feita pela reforma, determina que mesmo que se o trabalhador sucumbente, que perdeu o processo, vamos falar assim para que o espectador entenda, ele vai ter que pagar custas e honorários e encargos de perícia. Então, isso me parece uma contradição que está pendente de solução no Supremo Tribunal Federal. E esse é um ponto nevrálgico da reforma que vai determinar, sem dúvida, como será o comportamento. Porque é aquela coisa, se eu não tenho nada a perder, eu vou à Justiça do Trabalho. Claro. Se eu tenho, eu vou pensar duas vezes. E aqui reside uma armadilha que nós não podemos pensar que eu não tenho nada a perder, eu tenho que dar maior responsabilidade para o trabalhador. Eu sei que o Marcelo pensa diferente de mim nesse aspecto. Mas o que eu estou vendo aqui é que nós estamos dando hoje mais atenção para o valor consumo do que para o valor trabalho. Porque se eu for ali, uma loja qualquer, e comprar um televisor qualquer, se o televisor der problema, eu vou lá no juizado de pequenas causas e eu não pago nada. Claro. Se eu perder, eu não pago nada. Agora, se eu eventualmente firmar um contrato de trabalho, tiver direitos sonegados, eu vou ter que pensar duas vezes qual o direito que eu vou buscar. Porque eu posso... Era isso que eu ia lhe perguntar. O pessoal ficou um pouco mais temeroso. Ficou, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, quem pedia tudo hoje já não pede mesmo. Aliás, tanto. Esse é um perfil que eu senti na minha unidade judiciária, eu não posso falar pelos outros, agora, pelos que eu converso, pelos colegas com quem eu tenho mais contato, houve uma mudança no perfil de processo. O número de pedidos dentro dos processos diminui. Bom, mas como se diz lá em São Gabriel, não é, doutor? As melancias vão se acomodando dentro da carreta com o andar da carreta, né? É verdade. Então ainda estamos... A lei, a gente pode dizer que é realmente nova. São 2 anos, é muito pouco tempo, né? Principalmente para uma CLT que tinha 50 anos, não sei quantos anos tinha. Essa afirmação, Machado, nós temos que ter um certo cuidado. A CLT, de fato, ela é de 43. Agora, ela foi sendo... Se nós pegarmos, ela tem inúmeros recortes ao longo do tempo. Doutor Marcelo, vamos então para muitas... Nós temos muitas perguntas, não sei se o senhor queira falar também alguma coisa. Não, realmente eu concordo com o que o doutor Classemar falou, né? Eu acho que houve uma racionalização, nós estamos vendo isso nos nossos escritórios. O reclamante e o advogado, eles acabaram ficando mais cautelosos ao entrar com as ações, que tem menos pedidos e imagino eu que isso traga uma racionalidade para os processos e que a longo prazo talvez faça com que os processos tenham um trâmite um pouco mais acelerado diante dos pedidos reduzidos que tem a petição inicial. Acho que nós só teríamos efetivamente um conceito da reforma trabalhista quando os tribunais superiores disserem aquilo que é ou não aplicável. Enquanto isso, são especulações, as empresas não querem aplicar totalmente a reforma trabalhista,
com medo de gerar algum passivo trabalhista. Então, nós não temos ainda, enquanto os nossos tribunais superiores não se manifestarem, nós não temos como avaliar exatamente todo o conteúdo da reforma. Bom, já que o doutor Marcelo falou, vou aproveitar e vou fazer a pergunta então para o doutor Clociamar. Depois a gente vai mesclando aqui, né? Doutor Clociamar, a primeira pergunta é do Elvio, que mora na cidade de Canoas. Ele manda parabéns pelo programa. Obrigado, Elvio. Um grande abraço para você também. Ele trabalha numa empresa onde feito banco de horas para compensar o sábado. Ele quer saber o seguinte: como ficam essas horas quando o sábado é feriado? Bom. Ele está preocupado com as horas dele. Mas eu estou rindo, não é por isso, eu estou rindo porque eu sou juiz há 21 anos quase e eu nunca peguei essa situação. É mesmo? Nunca. Agora, o que acontece? Isso é a chamada semana inglesa. Se pega as 4 horas do sábado e se distribui ao longo da semana para que o trabalhador não necessite prestar serviço aos sábados. Muito bem. Se você está compensando justamente o horário do sábado e esse horário é feriado, penso eu que o acréscimo durante a semana deveria ser remunerado em dobro, porque é um horário do feriado. E até eu sei de uma ou duas decisões nesse sentido, pouquíssimas. Agora, na maioria dos casos, o que vai se encontrar é ou o empregador dispensa o período excedente de 8 horas, ou o empregador paga como horas extras, ou seja, com adicional de 50%, ou aquele que estiver previsto em norma coletiva. O Elvio acabou nos fazendo uma boa pergunta. Então. Excelente pergunta. Porque ele ficou preocupado com as horas dele com o sábado. E ele tem razão. Todo mundo fica preocupado. Mas o que me chama a atenção é que eu acredito que os departamentos de pessoal das empresas, em geral, não se apercebam disso. Pois é. Eu nunca peguei. Está vendo? A pergunta também é de Canoas, doutor Marcelo, é do Paulo. Ele pergunta o seguinte: trabalho como terceirizado num condomínio residencial e a minha empresa está atrasando salários. Estou com medo que ela quebre e eu fique sem receber nada. Nesse caso, o condomínio será responsabilizado? Boa noite, Paulo. Nós já tínhamos um enunciado, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que previa essa responsabilidade subsidiária do condomínio, é a súmula 331 do TST. Em 2017, um pouquinho antes da reforma trabalhista, veio uma outra lei, a 13429, que estabeleceu, aí no próprio texto da lei, que o tomador do serviço ele será subsidiariamente responsável pelo pagamento dos direitos trabalhistas. O que significa isso? Significa que, se essa empresa não efetuar o pagamento das parcelas que lhe são devidas, o condomínio terá, por força agora de lei, que fazer. E digo mais, uma dica para essa síndica aí: se a empresa já está atrasando salários, ela tem que tomar uma providência. Por quê? Porque o atraso reiterado no pagamento de salários, segundo o nosso tribunal aqui, Regional do Trabalho da 4ª Região, gera uma presunção de danos morais, certo? Então, a manutenção de uma situação assim é muito ruim para o condomínio. E se essa empresa, de fato, encerrar as suas atividades, a dica para o condomínio é: pague a rescisão e depois busque um ressarcimento dessa empresa. Por quê? Porque nesse caso específico, Machado, onde o trabalhador presta serviços para um condomínio através de uma terceirizada, há inclusive uma multa prevista na norma coletiva que é maior do que a própria multa do artigo 477 da CLT. Aquela empresa, se não for paga as parcelas decisórias desse porteiro, desse zelador que trabalha por meio de uma terceirizada, essa multa poderá chegar até 4 salários. Dependendo do atraso, poderá chegar até 4 salários. Então, se o síndico se der conta de que a empresa está numa situação pré-falimentar, talvez seja uma possibilidade de resguardar os valores e, pelo menos, fazer o pagamento das parcelas decisórias desse trabalhador aí. Por isso que ninguém quer ser síndico nos prédios, né? Porque sempre tem problema, né? Doutora Clociamar, a dona Jaqueline, ela mora na cidade de Gravataí.
Ela diz o seguinte: meu marido trabalha numa padaria das 6 horas, sem parar para o almoço até às 17 horas. No mercado existe cartão ponto. A padaria deve ser do mercado também, né? Na carteira dele consta como chefe da padaria. Cargo de confiança para não bater o cartão. Ele ganha R$ 2.500, só que no contra-cheque consta lá R$ 1.250, mais 20% de insalubridade. Ele tem direito a mais alguma coisa por ser um cargo de confiança? Está difícil de entender um pouco a pergunta dela, mas o artigo 62 da CLT, nos seus incisos, ele elenca 3 classes de empregados que não estão abrangidos no capítulo de horas extras, e por conta dessa expressão, não estão abrangidos no capítulo das horas extras, se entende que não fazem jus a esse direito, que são ali os trabalhadores externos com incompatibilidade de controle, os teletrabalhadores, que veio pela reforma trabalhista, e os exercentes de cargo de confiança, que seria em tese o caso dele. Agora, não basta o rótulo, o direito do trabalho ele é muito preocupado com essa ideia do contrato realidade. Pouco importa o título que se dá às coisas, né? É como eu sempre digo, não adianta chamar gato de cachorro, ele não vai latir, ele continua sendo um gato, e é o que acontece no direito do trabalho. Se ele recebe, se ele efetivamente exerce cargo de confiança, porque daqui a pouco o chefe de padaria faz o quê? O chefe de padaria chega mais cedo para ver o ponto da massa? Isso não é absolutamente o cargo de confiança. O cargo de confiança tem que ter um mínimo de gestão, um mínimo de ascendência, sobre os demais colegas. Por isso é cargo de confiança. Por isso, cargo de confiança. Não se exige que seja de amplos poderes de mando e gestão, mas há sim que se ter um mínimo de ascendência e gestão do empreendimento. Agora, também não basta só isso, tem que ter um mínimo de 40%, ele precisa receber 40% a mais do que o cargo efetivo. Então, ela está dizendo aqui que ele recebe 2.500, só que no contra-cheque está 1.250 mais 20% de insalubridade. Dá a entender que esse cargo de confiança não está bem caracterizado e ele teria horas extras, não sendo, na verdade, efetivamente um trabalhador exercente de cargo de confiança. Por outro lado, se de fato ele exerce um cargo de confiança e recebe mais de 40%, e aqui isso é que está engraçado, porque o salário por fora, via de regra, acaba prejudicando o empregador. Aqui vai acabar beneficiando o empregador, porque se caracterizado o cargo de confiança com o acréscimo salarial superior a 40% dos subordinados, ele tem cargo de confiança e ele não tem direito, estaria fora do capítulo das horas extras. Eu não sei se eu consegui exatamente, dona Jaqueline, entender a sua pergunta, peço que me perdoe se não consegui lhe esclarecer, mas acho que... Acho que sim também, acho que ficou claro, mas se a senhora tiver qualquer dúvida, dona Jaqueline, por favor, escreva novamente, telefone, que a gente vai passar para o doutor Cleucimar, ele vai daí lhe dar a pergunta dentro com os detalhes que a senhora precisa. Doutor Marcelo, a dona Beatriz mora na cidade de Cachoeirinha. Posso pedir para a minha empresa dar baixa na minha carteira? Faz 21 anos que sou aposentada por invalidez e não depositaram meu PIS. E aí, doutor Marcelo? Até acho que é o fundo de garantia que ela quis dizer, mas vamos lá. Posso dar? Eu acho que sim, eu acho que é o depósito fundo de garantia, e o depósito fundo de garantia ele somente é devido, no caso de aposentadoria por invalidez, se tem alguma relação com o trabalho, se foi um acidente de trabalho, alguma doença profissional, enfim. Mas vamos lá. Posso dar baixa na minha carteira? A regra geral diz que não. Diz que, num caso de aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho ele estaria suspenso. E é uma regra de proteção ao trabalhador, porque se sabe que a aposentadoria por invalidez ela pode não ser definitiva. A medicina evolui, pode encontrar a cura para determinada moléstia que esteja trazendo a incapacidade da nossa telespectadora. Então, aquele trabalhador que é chamado, por exemplo, no mutirão de perícias que o INSS está fazendo desde uns 2 anos atrás,
e ele tem alta desse benefício, ele teria para onde ir, teria que se apresentar na empresa e retomar o seu contrato de trabalho. Então, essa regra é uma regra protetiva. Acontece que lá em 2017, nós tivemos uma alteraçãozinha nessa Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários. E desde então, aquele aposentado por invalidez com mais de 60 anos, ele não mais estará sujeito a perícias. De modo que um aposentado por invalidez com mais de 60 anos, não estando mais sujeito a perícias, ele estaria com a sua aposentadoria por invalidez, então, definitiva, né? Praticamente definitiva. E isso autorizaria ela a buscar, no meu entendimento, a baixa na carteira de trabalho com esse fundamento. Ela não nos fala a idade dela, ela não diz se ela tem mais de 60 anos ou não, mas tendo ela mais de 60 anos, eu acredito que com essa alteração aí legislativa de 2017, ela poderia buscar a baixa da carteira de trabalho. Doutor Clocemar, vou lhe fazer a última pergunta do dia hoje aqui, porque a gente ficou conversando aqui, daí o tempo passa e a gente não sente. A dona Vanessa de Alvorada, ela trabalhou por 10 dias como vendedora numa grande loja de material de construção. No primeiro dia, levei toda a minha documentação. Não forneceram o vale transporte e eu estava tirando do meu bolso, pelo que resolvi não ficar na empresa e pedi para sair. Falaram que iriam calcular o que eu tinha a receber e me depositariam. Então descobri que não haviam me registrado. Já se passaram 15 dias, ligam e ficam me enrolando e não pagam. Como posso receber esses dias? Pergunta a dona Vanessa. Recorrendo à Justiça do Trabalho, procurando um advogado e recorrendo à Justiça do Trabalho. E de fato, aqui é o típico problema que o empregador, por não seguir as mínimas cautelas que necessita, acaba criando para si uma enorme dificuldade, porque ela pediu demissão, o que ele teria que pagar? Poucos dias. Poucos dias da prestação de serviço, a proporcionalidade das férias 13º e encerrou. Com isso ele consegue, no mínimo, além disso, um salário de multa pelo atraso no pagamento dessas obrigações. E eu não posso deixar de aproveitar um momento aqui da audiência do teu programa para dizer, é impressionante como se imputa à Justiça do Trabalho a responsabilidade desse tipo de coisa. Porque daí o empregador vai lá, fica brabo, porque ele fica brabo, não tiro, custa a ele entender isso. Agora, puxa, era tão simples, era tão simples. Era só ele pagar esses dias para ela aí? Paga os dias, faz o registro, no mínimo faz um contrato, no mínimo. Nem isso ele fez. É que tem gente que procura o incômodo para si mesmo e depois vai incomodar os outros, né? Acaba incomodando os outros, Dá tempo de eu fazer uma pergunta para o doutor Marcelo ou não? Se for bem rapidinho, então vamos lá. Recebi, o Arlindo de Gravataí, doutor Marcelo. Recebi carta de aposentadoria especial em março deste ano, mas continuo trabalhando no mesmo emprego. Tem algum problema quanto a isso? O processo ainda está correndo. Olha, seu Arlindo, é uma pergunta que vai ter que ser rapidinha, mas ela é complexa, tá? Vamos lá. O STF está tratando desse tema, o tema 709 do STF, que trata da possibilidade do trabalhador que consegue uma aposentadoria especial continuar trabalhando nas mesmas condições, tá? Esse processo estava pautado por o dia 19 de setembro último e, infelizmente, foi retirado de pauta pelo STF. Nós não temos uma posição final. Aqui no TRF da 4ª Região foi declarado já inconstitucional esse artigo, no sentido de que pode continuar trabalhando sem problema algum, mas o TRF tem uma visão mais previdenciária sobre o tema. O TST, nosso Tribunal Superior do Trabalho, está em sentido oposto, de modo que somente o STF, quando definir essa questão do tema 709, é que vai poder dar uma resposta mais precisa aí para o nosso telespectador Arlindo. Doutor Marcelo Almigliati de Jesus, muito obrigado pela sua participação aqui, eu volto sempre. Doutor Clocemar Lemos da Silva, muito obrigado pela sua participação e eu não sei se eu dou os parabéns, se não dou, o que eu faço, porque diminuiu o número de processos, mas o trabalho não diminuiu. Eu também não sei e agradeço muito, é sempre bem-vindo o convite, fico muito honrado com
em ser chamado aqui. Muito obrigado. Volte sempre, doutor Closemar. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui e vou tratar de um assunto extremamente importante com vocês. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá.